Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Feliz por mais um dia poder estar na casa do Senhor. Louvar e bendizer aquele que é digno de toda honra e toda glória, irmãos. Nós muitas das vezes não damos muita importância, para o culto de oração, mas é o que nos fortalece, o que nos aproxima de Deus, ainda continua sendo a oração. Amém? Louvado seja Deus. Por gentileza, você que trouxe, abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 24, verso 36 ao 44. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mateus 24, do 36 ao 44. Maravilha, meu Deus. Amém? Glória a Deus. Que assim vai nos dizer a mensagem nesta noite. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estás no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E com ele foi nos dias de Noé. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Verso 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. E estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que horas há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Pode tomar o seu assento. Louvado seja Deus, glória a Deus. Aqui a mensagem, essa mensagem aqui no livro de Mateus, ela nos traz para se atentar. Como nós sempre dissemos, o crente ele tem o costume de dizer, vamos vigiar porque a gente não sabe o dia e nem a hora em que há de vir o Senhor. Aqui nós estamos vendo aqui é uma continuação do sermão a qual Jesus está dando aos discípulos. E ele vai dizer aqui no verso 37, no verso 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. E aqui nós vemos que hoje, nos dias de hoje, as pessoas também estão dispersas. Há uma exortação de que nós nos preocupamos tanto com o pedido do material, nós focamos tanto no dia de amanhã, com o que vamos comer, o que vamos vestir, como que vamos viver, estamos esquecendo o mais importante, que é a salvação das nossas almas. O apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. E há quem dizia que ele era o preferido de Jesus. Tanto é que na última ceia em que Jesus esteve com os seus discípulos, ele deita, ele inclina a sua cabeça no peito de Jesus, e isso faz parecer de que ele era o preferido. Não, ele estava transparecendo o amor que Deus, que Jesus tinha para com ele, também ele queria dar, ele queria transparecer isso. Ele queria fazer com que todos entendessem de que ele também estava entendendo o que Jesus estava tentando explicar.
olha, viva aquilo a qual o meu Pai tem ensinado a vós. Então, nós vemos que João, ele sempre acompanhou Jesus e sempre tentou fazer o melhor, porque foi o exemplo, foi o legado que Jesus deixou para eles. João, para quem não sabe, é ele quem escreve o livro de Apocalipse. A escatologia fala sobre o fim dos tempos, ou o estudo do fim. Escato quer dizer estudo, escato quer dizer fim dos tempos. E logia quer dizer estudo, ou seja, escatologia, estudo do fim, estudo do final. E há um certo tempo, a Bíblia não vai relatar, mas os estudiosos, os historiadores, eles vão dizer uma certa época em que o imperador, ele dá uma ordem e João, ele não aceita. Talvez nós devemos olhar um pouco mais, estudar um pouco mais para poder entender como que esses homens suportavam, porque hoje, por qualquer motivo, nós queremos abandonar a Cristo e perder a nossa salvação, o que é mais importante. E a Bíblia vai dizer que agora o imperador, ele dá uma ordem, que todos têm que o adorar, que todos têm que, aqueles que serviam a Cristo, teriam que abandonar isso, teriam que rejeitar a Cristo e adorar a Ele. João, como sempre, ele vai, não, eu não vou adorar, eu vou adorar somente um, eu posso perder tudo, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Ele tinha certeza de que pudesse acontecer o que fosse, mas a alma dele estava salva. Aí agora o que acontece? O imperador diz, não vai obedecer? Isso você não vai achar na Bíblia, não está na Bíblia, mas os historiadores eles vão dizer, eles vão escrever, dizendo que naquele momento o imperador manda lançar o apóstolo João numa caldeira de óleo ardente, óleo fervente. E como Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo, não foi diferente na vida de João. Sabe por quê? Porque João, ele não negou a Cristo. Olha, você vai morrer, eu vou, mas eu vou para a glória. Você vai perder, eu estou ganhando porque eu vou para o céu. Será que eu e você, nós temos essa certeza? Olha a coragem desse homem. Aí agora o imperador, ele joga João, manda lançar João na caldeira de óleo quente. E como ele já estava certo de que esse homem havia submergido e havia morrido, mas mais uma vez é o Senhor que dá o fôlego de vida. João se levanta de dentro da caldeira. O imperador agora, para não passar vergonha, ele vai dizer assim, olha, tira esse homem daqui, leva para a ilha de Patmos. Agora, mais uma vez, a ilha de Patmos, um lugar de exílio, um lugar de sofrimento, onde ele achava esse homem, ele vai morrer naquele lugar. Mas aonde o mundo acha que é morte, Deus tem vida para você. Deus tem lugar de intimidade para você, aonde o mundo acha que você vai morrer. Agora, João, na ilha de Patmos, depois dessa experiência, ele tem essa experiência e começa a ter a revelação do Apocalipse. Deus dá a revelação do fim dos tempos para esse homem ali. E depois de um tempo, no ano 95 depois de Cristo, isso foi no ano 95 depois de Cristo, no ano 96, este imperador que havia dado a ordem para levar João para lá, ele falece. E aí quebra a ordem que ele havia dado, que ele havia morrer naquele lugar, e agora eles trazem João de volta para Éfeso. E aonde agora ele vai escrever toda a experiência que ele teve com o Senhor na ilha de Patmos. Ou seja, não morreu aqui, vai morrer ali, mas se Deus está falando que tem vida para você, Ele tem vida para você. Só que nós estamos preocupados com a nossa vida terrestre. Estamos nos esquecendo da nossa vida espiritual. Entenda, João ele não estava preocupado, eu vou sair todo queimado daí de Deus, não interessa como é que vai estar minha pele. O que interessa é onde vai estar a minha alma. Esse era o propósito de João. Agora o homem manda para lá achando que ele vai morrer, achando agora ele morre naquele lugar, exilado, sofrendo, passando necessidade. O lugar onde o imperador achou que ele ia morrer, ele tem um encontro com Deus e ele tem a revelação do fim dos tempos, é onde nós lemos nos dias de hoje. E agora nós vemos que quando ele chega em Éfeso, ele começa a escrever as cartas
As cartas de... Quando ele escreve a quarta carta para a igreja de Átila, ele vai escrever: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele estava dizendo assim: olha, eu tive uma experiência, então eu vou dar o recado para vocês. Aquele que está procurando, que está em volta, esqueça disso e tente ganhar a tua salvação. Não perca a tua salvação por nada. A experiência deste homem, nós vemos Paulo, quando você começa a assistir, quando você começa a estudar e começa a cavar sobre a vida destes homens, te dá uma força tão grande de continuar no Evangelho, que você fala assim: eu, por qualquer motivo, eu quero parar. Já estes homens, olha só o que passaram. Se você procurar na tua Bíblia, você não vai achar que João foi jogado numa caldeira, né? Mas os historiadores, até pela situação, pelo andamento da coisa, por que ele foi parar na ilha de Patmos e por que isso tudo aconteceu, eles chegaram nessa conclusão de que realmente tudo isso aconteceu, como o homem achou que iria matá-lo dentro daquela caldeira, e não aconteceu, porque Deus estava com ele. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não negar a Cristo, Deus ele vai estar com você, pode ser aonde quer que seja, como Daniel esteve na cova dos leões, como também aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, esteve na fornalha e o 4º homem estava com eles. Assim como Paulo também foi jogado dentro da caldeira ardente, Deus estava com ele. Comigo e com você não vai ser diferente. Quando a Bíblia diz: guardas o que tem para que ninguém tome a tua coroa, é a coroa da vida, irmão. Quando nós falamos que nós devemos nos atentar para onde é que nós vamos depois que passar tudo isso, esse é o propósito. Nós devemos nos atentar de que tudo aqui é passageiro, isso tudo vai acabar. Mas aí você diz: será que eu fiz a minha parte e agora a família que... Porque a salvação é individual, cada um tem que... Só que enquanto isso é uma missão para nós, nós não podemos perder a fé e a esperança de que há salvação, de que há um lugar preparado para a igreja de Jesus Cristo. O dia que eu e você perder a esperança de que tem um lugar preparado para nós, nada disso aqui vale a pena, irmão. Do que adianta você estar de segunda a segunda dentro da igreja, se você nem sequer se preocupa com a salvação da tua alma? Nós nos preocupamos com tanta coisa, Mas voltando aqui para a mensagem, nós vemos aqui que Noé recebe uma ordem de Deus. E Deus fala para ele que vai acabar, vai exterminar o ser humano da face da terra. Só que aí Deus tem misericórdia e fala assim: olha, faz o seguinte, você vai construir uma arca, porque quando terminar você e a sua família e toda espécie de animal eu quero dentro. Talvez quando Noé começa a construir a arca, talvez nem a sua família mesmo acredite. Talvez nem a sua família entenda. Só que nós pregando a mensagem é uma coisa, porque a impressão que dá é que a arca foi construída em pouco tempo. Mas os escritores vão dizer que foi entre 40 e 50 anos, pastor, para construir a arca. Agora você imagina, vamos trazer isso para nós. Eu desde criança eu ouço as pessoas dizerem: olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e nada acontece. Será que você também não já se fez essa pergunta? Meu Deus, eu ouço desde criança. Será que esse Jesus está realmente voltando? Eu acredito que enquanto Noé estava construindo a arca, até a sua família estava dizendo: ai pai, para com isso, os filhos, talvez a esposa. Meu amor, você não está ficando doido, não? Esse negócio de que Jesus e que o Deus vai acabar com tudo, vai mandar esse dilúvio. Será que você está bem da cabeça? Será que você está legal? Deus mandou. Então eu vou fazer. Sabe por quê? Aí eu entendo que a obediência, ela gera vida, mas a desobediência, ela gera morte. Se ele não tivesse obedecido à voz de Deus, ele teria morrido junto com o povo, ele teria sido exterminado junto com o mundo. Mas aí agora passa-se entre 40 e 50 anos. Aonde vai dizer aqui que as pessoas agora estão se casando, dando em casamento, ou seja, a festa continua e talvez as pessoas passando por aquela arca dizendo: esse homem está doido. Que mundo que vai acabar o quê? Que é isso? Deus vai exterminar tudo como? Já tem 50 anos que está falando isso e nada acontece. Você já percebeu que nós estamos ouvindo a mesma coisa?
Tem pessoas que chegam para nós e falam assim, mas esse Jesus não volta nunca, porque estão dizendo que Jesus está voltando, está voltando, está voltando, e não volta nunca. Mas agora, ele obedece e chega o tempo. Ou seja, estava todo mundo em festa, todo mundo achando que, vamos tocar o barco aí, porque vida é aqui. Após isso daqui não tem mais nada. Ele termina a arca, e quando ele termina, Deus dá ordem para ele, os filhos, as esposas dos filhos entrarem na arca com os animais, e assim que eles entram, quem fecha a arca é o próprio Deus. Agora vai começar a chuva. Quando as pessoas percebem que a arca se fechou, e a chuva começa a cair, começa a preocupação. Perceba que quando você fala do amor de Deus para alguém, de que você precisa fazer alguma coisa para se salvar, para salvar a tua alma, para você ter salvação, as pessoas às vezes não dão muita importância. Mas aí quando fica sabendo que o jornal está do lado, na casa do vizinho, porque o pai matou o filho, ou o filho matou o pai, aí vai começar a entender que realmente tudo aquilo que foi falado, ou que o crente falou a vida toda, está acontecendo. Agora começa a chuva a ficar mais forte, e o dilúvio começa a acontecer. Só que quando acontece algo da parte de Deus para a tua vida, não pense que a partir de agora eu lavo as mãos e está tudo certo. Agora você imagina a família de Noé dentro da arca. O povo gritando, pedindo, clamando pelo amor de Deus, abre, me deixa entrar. Criança morrendo, mulheres, jovens, idosos, todo mundo do lado de fora pedindo, pelo amor de Deus, Noé, deixa eu entrar. Meus filhos, pelo amor de Deus, e a chuva apertando, apertando, e a água subindo, subindo. A Bíblia vai dizer que choveu 40 dias e 40 noites, mas a altura das águas levaram 150 dias para baixar. Agora você imagina, depois que eles entram, eles começam a ouvir os gritos lá fora, o sofrimento, as pessoas pedindo. Você está entendendo a lógica desta mensagem? Vai chegar o dia do Senhor vir buscar a tua noiva, e aqueles que não aceitaram vão começar a bater e dizer, abre, que eu quero entrar, me deixa fazer parte disso. Só que aí vai ser tarde demais, irmão. Eu e você que não podemos perder o foco. Morreu todo mundo? Agora está a família dentro da arca. Vocês acham que foi fácil 150 dias? Agora você imagina, você num lugar trancado com um monte de animal. Uns piando, outros latindo, outros urrando, outros berrando, outros gritando. Como que essa família dormia, me diz? E o cheiro, irmão? E o mau cheiro lá dentro? Você imagina os animais defecando em tudo quanto é lugar, e agora, como é que essas pessoas se alimentam? Vendo tudo aquilo. E o desespero, quando isso vai parar, o psicológico abalado também. Pode ter certeza que quando Deus te colocar num lugar e fala assim, fica aqui, porque é aqui que eu tenho salvação para você. Você vai ouvir grito lá fora, você vai ouvir pessoas gritando e dizendo, deixa eu entrar também, mas ali é um particular, é você e Deus. A salvação, ela é individual. Faça por você e pela tua família. Agora eu fiquei imaginando, há uns dias que eu estava estudando sobre a vida deste homem, e eu fiquei imaginando como é que essas pessoas faziam para comer. Aquele fedor, aquele mau cheiro dentro. Como que as pessoas faziam para dormir com aquele barulho? Como, irmão? Como que eles fizeram? Como é que eles fizeram para suportar? Só que eu acredito que todas as vezes que eles colocavam o ouvido nas paredes da arca, eles ouviam o barulho da chuva lá fora e talvez alguém ainda gritando e pedindo socorro. E você sabe qual que é a conclusão? Eu acredito que a família falava assim, olha, tá dando enjoo, mas eu vou engolir. Tá fedendo, mas eu vou suportar. O barulho está ensurdecedor, mas eu vou suportar, porque se eu sair daqui, eu morro. Eu não posso perder a minha salvação. Se eu sair daqui, eu vou morrer. Minha família vai morrer, eu não posso sair daqui.
Quem dera nós, nos dias de hoje, começassem a ver como a família de Noé. Coloque isso no teu coração, leve isso para a tua casa nesta noite. Perceba que você está dentro da arca, dentro da igreja. E agora as pessoas que não tinham aceitado vão sempre julgar. Mas que volta é essa que nunca acontece? Este Deus que nunca vemos. Sabe por quê? Estão com os olhos espirituais fechados. Pode ter certeza, ali Noé não estava preocupado com as pessoas em volta, mas sim com uma ordem de Deus. Eu acredito que cada martelada que ele dava, ele parava um pouco. Será que Deus falou alguma coisa? Será que esse homem não era chamado de doido? É claro que sim. Mas ele sabia que o melhor lugar para estar era aquele. Agora nós aqui dentro da arca, dentro da igreja, por qualquer motivo nós queremos sair. Eu recomeço em outro lugar. Você percebe que, lembra que a família, eles ficavam na espreita, e todas as vezes que tinha uma reclamação, ouvia-se o barulho lá fora. Se talvez não tivesse mais voz gritando e chorando e pedindo clemência, talvez ainda estava o barulho forte das águas do dilúvio. E todas as vezes eu creio que não só Noé, mas a esposa, os filhos, os netos dobravam o joelho e falavam: Senhor, está sofrendo aqui dentro, estamos sofrendo aqui dentro, mas nós vamos suportar, porque eu sei que uma hora isso vai acabar, e o que o Senhor tem preparado para mim e a minha família, para mim e a minha família, é melhor do que o que nós esperamos. Entenda, o mau cheiro dos animais, isso nós trazendo para os dias de hoje. Nós que somos pastores, o que mais nós ouvimos são pessoas falar: olha, Cristo falou que tem a salvação para mim, me colocou dentro da arca, mas aquele lugar está fedendo, pastor, eu não estou conseguindo me alimentar ali. Pastor, Deus me colocou dentro de um lugar e disse que ali agora é o meu lugar até a volta dele, mas eu não estou suportando mais o barulho. Você sabe por quê? Está focado com o irmão da direita, da esquerda, e não percebeu que lá fora tem pessoas morrendo e pedindo clemência, pedindo: me dê mais uma chance, Senhor. O dia que nós começarmos a entender que todos os dias pode ser o último, será que eu, como patriarca da minha família, eu estou fazendo o melhor? Será que eu estou deixando um bom legado? Para que os meus filhos, o dia que eu fechar os olhos, eles tenham certeza, chegar na beira do caixão, que nem eu já vi, muitas das vezes, e pessoas julgar o filho e dizer assim: mas você tá bem? Bom, estou bem. Sabe por quê? O meu pai, ele pregou a vida inteira sobre salvação. E olha, você olha para o rosto da carne aqui, e você percebe que descansou em paz. Eu creio, meu pai está morando com o Senhor. E eu tenho certeza que o que faltou eu vou dar continuidade. Não tem coisa mais linda, pastor. Eu fui ministrar num culto fúnebre. E quando eu ouvi isso de um rapaz, de uma moça que estava do lado, eu fiquei sem palavras. E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, o dia que eu for embora daqui, o dia que o Senhor me levar, que eu consiga deixar esse bom legado, que eu consiga deixar essa experiência que eu vivi, que fique no coração dos meus filhos, dos meus familiares, e diga assim: olha, realmente era um homem de Deus, não perdeu nada, só ganhou. Mas sabe por quê? Porque eu e você, nós estamos suportando, nós vamos suportar o mau cheiro, nós vamos suportar os gritos, nós vamos suportar o barulho, nós vamos suportar, porque o que Deus tem para nós é maior. A salvação das nossas almas. Nós acreditamos em tudo. Quando nós recebemos uma profecia de que amanhã vai ser um dia melhor, muitas das vezes nós chegamos em casa e nem dormimos direito. Mas quando você recebe algo da parte de Deus, um profeta desce e coloca as mãos sobre você e fala assim: olha, o seu tempo está acabando. Você não corre para casa e dobra os joelhos e fala: eu vou orar a noite toda, porque se o Senhor voltar eu quero estar preparado. Meu Deus, me perdoa se alguma coisa entristeceu o teu coração, mas eu quero estar mais próximo. Será que as pessoas não falavam que João era colado demais em Jesus? Meu Deus, esse homem não descola do mestre. Ele não queria nem saber, irmão. Um dos menores versículos da Bíblia vai dizer: Jesus chorou. Ele chorou quando ele vai visitar o lugar onde o seu amigo havia sido sepultado.
Entenda que Lázaro, ele não andava com Jesus, ele não passava os perrengues com Jesus, porque não era fácil, irmãos, eles andavam demais. Muitas das vezes o lugar que tem é esse, vamos deitar aqui, vamos dormir aqui, porque amanhã nós temos que ir ali pregar. E os próprios escritores, eles vão dizer que tinha vez que os discípulos, eles se enfureciam. Já teve vez de Jesus atravessar o rio, quando chega do outro lado, os discípulos falando, vamos encostar em algum lugar, vamos comer alguma coisa e vamos descansar. Mas quando chega na beira do rio, tem um monte de gente esperando já para Jesus ministrar a palavra. Não vai ser diferente na minha e na tua vida, irmão. Nós temos um chamado. Eu tenho o costume de dizer que o meu chamado me traz responsabilidade. Eu tenho dito ao Senhor, o Senhor me deu uma missão, então me capacita. Não adianta. Quantas das vezes eu e a pastora Glorinha chegamos em casa e tinha gente na porta esperando o pastor. Pastor, a gente pode conversar um pouquinho? Saíram de casa 3 horas, 4 horas da manhã, 5 horas, ela estava de pé para trabalhar. E eu ficava mandando mensagem para ela para manter ela acordada. E nisso a gente conseguiu vencer o dia, e quando chegou no final do dia, eu vou, vem cá. Eu vou fazer um café para nós, porque a gente merece. Você é guerreira, mulher, vem cá, fazer um café para nós. Você faz? Faço. Não levanta não. Não, então eu vou pôr água no fogo. Tá, então eu pego o pó. E assim foi, e a gente conseguiu vencer mais um dia. Hoje não tem culto, não tem nada, não. Vamos fazer o seguinte, faz um arroz doce, não vamos nem comer comida, hoje nós vamos descansar. E na hora que ela colocou o arroz no fogo, chegou mais um casal. Pastor, a gente precisa conversar. Eu olhei para ela, eu falei assim, esquece o arroz, põe água no fogo e faz café, porque hoje vai até as 4 de novo. Você sabe o que é isso? É a responsabilidade. E se Deus tem dado isso para mim e para você, é porque nós suportamos. É porque nós temos condições. E você acha que os discípulos, eles aceitavam todas as vezes? Já teve vez de quando Jesus está chegando do outro lado da margem, aquele monte de gente esperando. E eles começarem a murmurar, e Jesus fala assim, fala o seguinte, vai, me deixa aqui, atravessa, vai para o outro lado, pode deixar. Eu estou explicando, a responsabilidade é minha. Olha, se ninguém quiser fazer, se o vizinho não quiser fazer, faça você. Se o seu irmão não quiser ir com você para o evangelismo, vá você. Mas você tem que fazer o mundo entender de que Jesus está voltando. E o mais importante ainda é a salvação das nossas almas. Não adianta. O que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Não tem sentido. Nós não estamos dizendo que você não merece, que você não tem que ter perspectiva de vida. Tem. Você tem que pensar sim, ter uma casa melhor. Tem que pensar sim, ter um carro melhor. Se vestir bem, porque a palavra também vai dizer que enquanto nós estivermos por aqui como peregrinos, nós também teríamos o melhor dessa terra, porque Deus, Ele iria nos honrar. Não é errado você querer um carro melhor, irmão. Não é errado você querer sair do apartamento e falar, não, Senhor, eu profetizo que eu vou ter a minha casa. Eu quero uma casa com sacada, eu quero uma casa com varanda, eu quero uma casa com a piscina no fundo, a minha churrasqueira do lado esquerdo. Não é pecado, irmão. Só que você tem que entender e sempre acreditar de que isso pode acabar da noite para o dia. Quando fala que o pai de família, se ele soubesse que hora que ia vir o ladrão, ele não dormiria, e é verdade. Ele ficaria acordado. E se nós ficamos acordados por toda a noite, com medo do ladrão chegar e saltear, por que nós não ficamos acordados também em vigilância, orando e dizendo, se o Senhor voltar, eu estou aqui, eu quero estar preparado, porque eu não quero ficar nesse lugar. Nós estamos nos preocupando com tudo, e deixando a nossa salvação escorregar por entre os dedos. Nós estamos esquecendo de pedir isso para Deus. Quanto tempo faz que nós não dobramos os joelhos e falamos, Senhor, tem misericórdia da minha alma, que eu sei que uma hora isso vai acabar, mas para onde que eu vou? O que vai acontecer depois de tudo isso? Francamente, eu sou um homem cristocêntrico. Se eu pudesse, eu só pregaria a mensagem da cruz. Porque as pessoas esquecem. Quando você assiste aquele filme Paixão de Cristo, não tem quem não chora. Mas aí acaba o filme, daqui a pouco você está tomando uma pipoca e está dançando na cozinha. Você está entendendo? Eu assisti aquele filme uma vez, só assisti uma vez há muitos anos atrás. Pois eu não esqueço a vida, eu não consigo esquecer, meu Deus do céu. E todas as vezes que eu vejo alguma coisa, fala de Pedro eu já lembro, fala de Judas eu lembro,
Eu lembro, e vem aquela imagem na cabeça. E outro dia eu até agradeci, eu falei, meu Deus, obrigado por não deixar que eu esqueça nunca do que o Senhor passou por mim. Tudo isso para me aliviar os pecados, tudo isso para me tirar a culpa. E eu me esqueço tão facilmente. A escatologia, irmão, falar sobre o final dos tempos, falar do que o que está por vir, as pessoas não querem muito hoje. Perceba que hoje a ministração tem que ser uma ministração emotiva. Tem que ser uma ministração de que, olha, Deus vai entrar, Deus vai fazer, isto vai acontecer, as coisas vão mudar. Quando o profeta começa a pular e dizer assim, vai ter mudança, as pessoas começam a rodar, começam a gritar, começam a cair no chão, subir pela parede. Mas quando o profeta diz assim, olha, está acabando o tempo, aquele que vir a mim, de forma nenhuma lançarei fora, mas tem que vir a mim. Será que eu e você, nós estamos fazendo conforme a vontade de Deus? Não tem. Nós estávamos num café de pastores e estava sendo dito isso. Quando se prega sobre a salvação, quando se prega sobre o fim, as pessoas não se interessam muito. Mas se você pular de cima do altar e dizer assim, receba, todo mundo abre a mão e quer receber. Daqui eu não saio da mesma forma. Eu me lembro que quando antigamente você ia para uma vigília, o propósito não era ver quantas pessoas ia ter. Não era ver quem que ia cantar ou não. Vamos ver como é que vai ser essa vigília. O propósito de ir para a vigília é que todas as vezes que tinha uma vigília ou tinha algo assim, era lembrado do tempo de Pentecostes. Falava assim, olha, vai ter vigília. Quem não foi batizado vai ser. Vai e veja o que o Espírito vai fazer no meio da igreja. E nós íamos com esta convicção de que ia haver batismo no Espírito Santo. Nós íamos com essa convicção de que as pessoas iam sair dali diferente. Mas infelizmente não. Acabou, parece que está acabando esta essência. Eu era um diácono ainda. E eu fiquei um tempo calado e o pastor falou para mim assim, o que você tem que você está calado? Eu sempre fui desse mesmo jeito. O pastor Roberto lembra, eu sempre fui de pegar na mão, de abraçar, de brincar, de dar risada, sempre fui, irmão. Sempre fui assim. No trabalho eu sou assim. Eu já tive que sair de emprego por conta disso. O patrão chegou em mim e falou para mim assim, você é muito amigo. Você é muito coração. Você tem que parar com isso. Você é um encarregado, você é um gerente. E o dia que você tiver que dar uma ordem? E eu falei para ele, falei assim, olha, para dar uma ordem não precisa ser aos gritos. Quando você tem autoridade, você olha, o colaborador entende. Não precisa você gritar nem humilhar ninguém. Eu falei, pastor, seu negócio é na igreja. Eu falei, então acerta comigo que eu estou indo embora. Eu saí, cheguei em casa, fui falar com a minha esposa. Falei, meu Deus, perdi um trabalho agora que... E mais uma vez Deus usou ela para falar comigo, olha, acalma o teu coração, você não vai voltar atrás não. Esse homem, ele já quis dizer assim, olha... Esse negócio de você sair mais cedo na quinta, sair mais cedo na terça, porque tem culto, porque tem não sei o quê, não vai dar certo. Então você vai trocar a sua bênção. Você está buscando a Deus, foi Deus que te deu o emprego, tem faltado alguma coisa? E eu não voltei atrás. Quando foi com uma semana, me chamaram novamente. E eu vi que era a honra de Deus para a minha vida. O homem falou para mim assim, olha, vamos ver o melhor horário para você. E faz assim, a partir de hoje, faz do teu jeito. Eu falei, como que você vai fazer? Ele falou assim, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Me chamou no meio de todo mundo, chamou todas as pessoas, falou assim, eu quero falar algo aqui. A partir de hoje, eu não quero que ninguém fale mais nada comigo, eu não quero ninguém lá em cima no RH, eu não quero mais ninguém falando nada com ninguém. Vocês têm um gerente aqui, e esse rapaz, ele está recebendo a autoridade hoje, é ele quem vai fazer a gestão, é ele quem vai pegar, é ele quem vai dar folga, é ele quem vai mandar embora, e até o salário, não fale mais nada comigo. Se ele achar que vai melhorar o teu salário, ele vai falar comigo e a gente vai ver o que faz, mas não fale mais comigo. A partir de hoje, a ordem aqui, depois de mim é ele, então fale com ele. A primeira coisa que eu fiz no dia seguinte, eu falei, vamos começar com Deus, porque tudo começa certo. Chamei todo mundo e falei, gente, antes de todo mundo começar a trabalhar, vamos fazer uma oração. E se acostumaram, tinha espírita, tinha todo tipo de gente no meio, se acostumaram com isso, e um dia que eu cheguei doente.
Eu subi direto para o escritório, abri a loja, liguei todas as câmeras e fui direto para o escritório. Daqui a pouco foram bater lá. Pastor, o senhor está bem? E eu tentando dizer que não está, não, estou bem, está tudo bem. Não, não está não, pastor. Falou, ó, está todo mundo chateado lá embaixo porque não teve a oração. Na hora eu sarei, pastor. Eu dei um pulo da cadeira, eu falei, você está brincando? Sério, pastor? Está todo mundo chateado lá embaixo, o Tião quer ir embora, a Maria está lá nervosa no caixa, parece que as coisas dela não estão dando certo lá no caixa. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz uma loucura, irmão. Porque é isso. Muitas das vezes que é preciso fazer. Já era 9h30 da manhã, já tinha gente na loja. Eu pedi para 3 rapazes ficar no balcão, chamei todo mundo para trás. Falei, bora, vem todo mundo. E eu pensei, vai dar problema. Vão começar a reclamar. Mas olha como Deus nos surpreende. As pessoas já começaram a ouvir dando risada. Oração, chamando, o pastor está chamando, é oração. Você está entendendo? Às vezes você não deixa, ou você deixa de fazer, achando que vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo, mas Deus está dando uma ordem e você está se esquivando. E nunca mais nós tivemos problema, irmão. Nunca mais. Fiquei afastado do trabalho e depois ainda ficaram ligando na minha casa. Pastor, não dá para fazer uma chamada de vídeo, o senhor grava a oração e manda para nós? Falei, meu Deus, isso é uma honra. Você sabe o que é isso? Estão sentindo falta da presença, não é de mim, não. E aí eu dobrava os meus joelhos e falava, Senhor, que as pessoas continuem sentindo a tua falta, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, e que eu diminua e o Senhor apareça cada dia mais. Não adianta Deus me tira do lamaçal do pecado, eu conto o meu testemunho, mas agora, ouviram? Viram aí o que Deus fez? Então agora cada um. Não. Você sabe por quê? Vai ter pessoas sempre olhando para você e esperando para ver até onde você vai chegar. Um grande amigo chegou e falou assim para mim, uns dias atrás, rapaz aí, falando de um outro garoto, tá pregando muito, né? Aí daqui a pouco ele chamou o rapaz, mas eu entendi que foi na intenção de tirar o rapaz. E falou, rapaz, está pregando demais, hein? O rapaz não falou nada. Falou assim, olha, se preocupe não, meu filho, vem cá, eu vou orar por você. Daqui uns dias você vai estar na Lagoinha. Ele falou assim, não, pastor, põe a mão em mim não. Não quero ir para a Lagoinha, não. Se eu quisesse ir para a Lagoinha, eu ia. Tem uma Lagoinha do lado da minha casa. E eu não estou falando de igreja, não. Estou falando de lagoa mesmo, estou preocupado com Lagoinha. Aonde eu quero ir é para o céu. Você pode orar para mim para o céu? Se o senhor puder orar para mim para o céu, para mim não perder a minha salvação, eu aceito. O menino caiu de joelho. O pastor ficou sem ação. Ele estava querendo dizer assim, está pregando em tudo quanto é lugar, daqui a pouco vão te chamar para pregar na Lagoinha. Ele falou assim, eu não quero pregar em lugar nenhum. O que eu quero é que as pessoas entendam o que Deus fez na minha vida e continua fazendo na minha família através da minha vida. A salvação, irmão, nós não podemos perder a salvação. Não adianta nós ganhar o mundo e perder a salvação, não adianta. Nós vemos que os filhos de Noé já eram todo adulto, já eram todo grande, os filhos deles também já eram crianças já grandes. Agora você imagina quanto tempo ele construindo essa arca e o pessoal olhando e falando, quando que isso vai acontecer? É igual nos dias de hoje. Quantas pessoas me perguntaram, pastor, mas esse negócio de Jesus está voltando, hein? Eu ouço isso desde quando eu era pequeno. Só que você viu o que foi dito aqui? Que nós devemos vigiar, porque ele vai vir, e o momento que ele vir, ninguém sabe. Nem os anjos sabem quando ele vai chegar. Então nós devemos estar atentos. Nós devemos estar preocupados, sim, com a nossa salvação. Devemos nos preocupar? Sim, foi o que eu falei. Você não pode, eu vou perder, eu não quero saber, perspectiva de vida, não, eu vou comer o que tiver, amanhã Deus proverá, porque não é isso que eu estou dizendo. Tem que se cuidar sim. Cuidar da sua aparência sim. Nós que somos ministros do Evangelho, eu aprendi isso com homens de Deus, que falavam para mim assim, olha, você tem alguma dificuldade para falar? Porque se tiver, você tem que melhorar. As pessoas precisam entender o que você está tentando transmitir. Não adianta você ver o José Raio, o Júnior Trovão, o Zé não sei o quê, e você querer fazer igual. O seu nome não é Trovão, o seu nome é Ricardo da Silva. As pessoas precisam ouvir a tua voz, porque já conhecem a tua fala. Você precisa tentar explicar com a maior simplicidade possível, porque as coisas de Deus são simples, irmãos. Todas as vezes que eu ia dar um testemunho, eu tinha o costume de
E agora, como que eu vou falar isso? Como que eu vou falar que eu era alcoólatra? Como que eu vou falar que eu usava droga? Como que eu vou falar? E eu ficava procurando a melhor forma de traduzir isso para a igreja. E todas as vezes que eu ia falar alguma coisa do meu testemunho, eu tentava falar de um jeito tão especial que não saía nada. Eu me perdia todo e não acontecia nada. E mais uma vez, este homem de Deus, ele chegou em mim e falou assim: ô Ricardo, ó, a gente conhece a tua voz, a gente conhece a tua história. Então, assim, pregue com simplicidade. O que Deus mandar você falar, você fala. E uma certa feita, eu fui ministrar num congresso de homens. E quando eu peguei o microfone para me apresentar, Deus tocou no meu coração e eu perguntei: tem alguém aqui que já me viu em algum lugar? Tem alguém aqui que me conhece? Aí um bocado de pessoa levantou a mão. Aí bateu com a mensagem do pastor. Eu falei assim: agora a responsabilidade é minha. Eu preciso provar para essas pessoas que eu sou aquela pessoa realmente. Eles vieram ver se era o camarada que andava com eles na biqueira. Eles vieram ver se era o camarada que andava com eles no boteco. E aí Deus me usou para falar. E quando foi no final da mensagem, eu falei assim: olha, eu tinha o costume de dizer assim: olha, eu bebia bastante, eu fumava bastante, querendo falar com eloquência, sabe, irmão? Com vergonha de dizer da onde foi que Deus me tirou. Eu bebia bastante, eu fumava bastante, eu usava muita droga. Eu preguei nesse dia de uma forma sobrenatural. E quando foi no final, o que Deus mandou eu dizer foi o seguinte: ó, eu não estou falando quem está com um probleminha, não. Eu estou falando quem está com um problemão. Tem gente que tem o costume de dizer: ó, se está com um problema, deixa lá fora. Aqui é diferente. O pastor aqui falou para mim que se tiver problema é para trazer para a igreja. Você tem problema? Então traga para a igreja. Eu quero saber se tem alcoólatra aqui. Porque eu era alcoólatra, eu era doente. Eu quero saber se tem viciado aqui. Não tenha vergonha não, vem aqui na frente. Nesse dia foi 20 pessoas na frente. E Deus falando a todo momento no meu coração: simplicidade, simplicidade, simplesmente pregue o evangelho. E depois de tudo isso, agora, continue dando o exemplo. Aceitaram a Jesus e depois eu falei assim: pastor, veja aí o número de todo mundo aí. Nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam o que é aceitar a Cristo, o que é colocar a tua vida nas mãos do Senhor, o que vai acontecer a partir de agora. E sabe qual que foi a primeira coisa que o pastor fez? Chamou a moça, ela pegou o nome de todo mundo e falou assim: o discipulado vai começar só com vocês que aceitaram a Jesus hoje. Tem 20 pessoas aqui. Eu quero as 20 pessoas aqui na terça-feira. Terça-feira vai começar um discipulado. Quem ainda não foi batizado vai ser batizado nas águas. Quem não foi batizado no Espírito Santo vai ser também, porque Deus está renovando o ministério também. E aquele que teve a sua alma perdida pode ter certeza que hoje, Deus está abrindo a porta dos céus. Fez o discipulado, as pessoas se batizaram. Então, até hoje, na igreja lá do rapaz. Até hoje. Ou seja, não adianta a gente querer falar palavras bonitas e nunca nós vamos agradar a todos. Lembra quando o rei manda, era ordem, tinha que soltar alguém e eles faziam essa troca. Olha, então vamos fazer o seguinte: a gente troca um pelo outro aqui, alguém tinha que ser crucificado. O mesmo povo que Jesus havia curado, a família do povo, a qual Jesus havia colocado de pé, feito ouvir novamente, aberto os olhos, mandaram soltar Barrabás e prender a Jesus. Você acha que eu e você, nós vamos conseguir agradar a todos? Então seja você, seja simples, mas pregue o evangelho, pregue a verdade, e falar sobre a salvação, o final dos tempos. Vão perguntar e vão falar: mas esse final não chega nunca? Esse Jesus, ele não volta nunca? É melhor nós sermos chamados de doido, mas ficarmos atentos, porque nós não sabemos a hora. João 14, do 1 ao 6 vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar um lugar. É uma promessa de que ele já estava falando: ó, eu estou partindo.
mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu estou indo, mas eu vou voltar. Pode ter certeza que da mesma forma os discípulos, tinha vez que eles não entendiam o que Jesus estava falando. Os historiadores, os estudiosos, eles vão dizer que tinha momentos que Jesus ministrava e os discípulos, ele ficavam, o que o mestre está falando? Eu não estou entendendo. Era um ou outro que entendia e tentava traduzir para os outros. É assim também nas nossas vidas. Quando você não estiver entendendo a mensagem, o que é que Deus está falando com você, você tem que perguntar. Se ninguém tiver condições de te explicar, pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai soprar no teu ouvido o que ele está querendo te dizer. Mas você não vai sair sem entender qual é a mensagem de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus, glória a Deus. E nós vemos que tudo isso que aconteceu na vida destes homens serve para nós de exemplo. João 17, 24. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Aqui é Jesus fazendo uma oração e falando, o Senhor tem me dado uma responsabilidade. Eu tenho falado do teu amor, eu tenho falado desta salvação. Então eu sei que vai ficar no coração, eles não vão negar ao Senhor. E as portas do céu vão estar abertas, porque eu vou preparar o lugar e vou vir buscar a minha igreja. É uma promessa. Talvez ali os discípulos não estivessem entendendo o que era que Jesus estava falando. Mas aí chega o dia, ele é crucificado, é morto, ressuscita ao terceiro dia. Só que nós vemos em Atos, capítulo 1, o verso 9 e 11, que vai dizer assim: e quando dizia isso, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Talvez ali naquele momento eles não entenderam o que os anjos estavam dizendo, mas os anjos estavam dizendo assim: vocês viram? Esse Jesus que foi trasladado, ele está indo, mas esses mesmos olhos que viram ele subir, também vai presenciar ele voltando, porque há uma promessa de que ele vai voltar para buscar a tua igreja. Então não desfaleça o teu coração. Acredite que existe, há um lugar preparado para mim e para você. Nós não podemos desanimar. Vamos tocar do jeito que der, vamos fazer da forma que achar melhor, porque a gente não sabe quando que vai vir. Não. Porque assim você pregou, ensina o menino no caminho, você falou do amor de Cristo. Só que assim o menino, ele não vai tirar os olhos de você. Enquanto você estiver nessa terra, você vai ser um exemplo para ele. Então, se você parar de falar do amor de Cristo, se você não tentar explicar e fazer com que este menino entenda qual que é o propósito do cristão, que é o descanso eterno, pode ter certeza que ele também vai relaxar e vai sair dos caminhos do Senhor. Mas nós devemos continuar com o foco no alvo, que é Cristo Jesus e a salvação eterna para as nossas almas. Amém? Louvado seja Deus. Esta é a mensagem nesta noite. Louvado seja Deus, para que nós possamos fazer igual Noé. E a família, não esqueça disso. A família suportou o processo para que depois eles pudessem viver o propósito. Amém? Vamos suportar, mesmo que esteja fedendo, o estômago embrulhando, mesmo, sempre coloque os ouvidos nas paredes e você vai ver almas gritando lá fora e dizendo: será que há um lugar para mim? E vai ter, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Amém? Louvado seja Deus. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.